Por que os australianos são tão ricos? Os australianos são ricos, sim, muito ricos. Na verdade, eles podem ser os cidadãos mais ricos do mundo. O valor médio classifica os australianos como os cidadãos mais ricos do mundo. A riqueza média da Austrália é de 238.072 dólares. A Bélgica está logo atrás com uma riqueza mediana de 230.548 dólares e a Islândia com uma riqueza mediana de 231.462 dólares. O australiano médio tinha um patrimônio líquido de 191 mil dólares em 2018, e é ótimo ver os australianos ficando mais ricos a cada ano. As pessoas comuns têm mais riqueza do que qualquer outro país. Os países com mais riqueza incluem microestados como Mônaco e Liechtenstein. Lembre-se, a economia australiana conseguiu evitar isso durante a crise financeira global, quando muitos países entraram em recessão e os níveis de riqueza despencaram. Neste ano, metade dos australianos terá uma fortuna de mais de 400 mil dólares. Isso significa que temos a maior riqueza mediana de todos os países estudados. A riqueza é um estoque que podemos adicionar ou retirar conforme necessário. Compartilhe, deixe seu like, fiquem comigo até o fim desse vídeo para saber como os australianos ficaram tão ricos. A economia australiana tem enormes reservas de recursos naturais e o recente aumento dos preços de muitas commodities melhorou a economia australiana. A indústria de mineração também ajuda a fornecer empregos bem remunerados para australianos altamente qualificados e pouco qualificados. De acordo com o Australian Bureau of Statistics, a indústria de mineração emprega mais de 250 mil pessoas e ganha uma média de 2.325 dólares por semana, em comparação com 1.500 dólares da economia como um todo. Mesmo os trabalhadores casuais de mineração ganham em média mais de 2.000 dólares por semana. Criar riqueza é muito mais fácil quando você tem um emprego bem remunerado. Você pode economizar ainda mais e investir esse dinheiro em ativos que devem aumentar sua riqueza ao longo do tempo. Para os australianos que trabalham na indústria de mineração, isso certamente é útil. A mineração não é a única razão pela qual os australianos são tão ricos. Existem milhões de pessoas que não trabalham nesta indústria, mas ainda se saem bem no índice de riqueza. Então o que torna os australianos tão ricos? A Austrália é um país muito popular para estudar ou trabalhar. Da mesma forma, grande parte do país é escassamente povoada, então a maioria da população está em áreas urbanas como Sydney e Melbourne. Isso faz de Sydney o segundo mercado imobiliário mais caro do mundo e Melbourne o quinto. O preço médio da casa em Sydney é 15 vezes o salário médio, em comparação com 12 em Melbourne. Não é incomum que os preços dos imóveis australianos subam mais de 10% ao ano e, em alguns anos, mais de 20%. Se você é proprietário de uma casa em Sydney ou Melbourne, isso será música para seus ouvidos. Se você quer subir a escada do setor imobiliário, não é o ideal, a menos que você conheça empregos que aumentem os salários em 20% ou mais ao ano. Os preços também subiram devido a políticas governamentais, como a alavancagem negativa, que permitiu aos investidores comprar imóveis de forma fiscalmente eficiente. A Austrália também tem algumas das restrições de planejamento mais duras, dificultando o aumento da oferta. Isso também é algo com o qual a Nova Zelândia tem que lidar. Para muitos australianos, a propriedade sempre foi o ativo que os tornou ricos. Se você comprou uma casa em Sydney ou Melbourne há 30 anos e acabou de pagar sua hipoteca, é provável que seu patrimônio líquido seja superior a 1 milhão de dólares. A propriedade é certamente mais útil do que a mineração, mas ainda há um enigma que explica por que os australianos são tão ricos. A aposentadoria tem tudo a ver com a maneira como os australianos economizam para a aposentadoria. Em 1991, o governo australiano introduziu a proteção de aposentadoria. Esta é uma nova lei que obriga os trabalhadores a contribuir com uma certa quantia de rendimentos para os regimes de pensões. Essas contas são então investidas em mercados como Estados Unidos ou uma pensão de contribuição definida no Reino Unido. Essas regras se aplicam a quase todos os trabalhadores australianos. Hoje, o valor da doação é de 10%. Espera-se que aumente para 12% até julho de 2027. Os funcionários podem contribuir mais em um determinado dia porque os planos de pensão são uma maneira eficiente de economizar para a aposentadoria. Cerca de uma década atrás, o Reino Unido introduziu o registro automático de pensões.
Ele basicamente imita o esquema australiano, então esperamos que a riqueza do Reino Unido também aumente. Um exemplo, se tivermos um trabalhador australiano ganhando $100.000, ele contribuirá com $10.000 por ano para seu fundo de aposentadoria. Para simplificar, vamos supor que essa pessoa não receba um aumento por 35 anos e a inflação também seja 0% no mesmo período. Se esse dinheiro fosse investido em um fundo de ações padrão, com um retorno médio de 8% sobre o investimento a cada ano, esse trabalhador australiano teria um fundo de aposentadoria no valor de $1,84 milhão. O esquema de aposentadoria basicamente garante que todo trabalhador australiano será rico na aposentadoria. Foi isso que ajudou os australianos a se tornarem algumas das pessoas mais ricas do planeta. Em um momento em que os gastos do Estado estão sob pressão e grande parte dos gastos é destinada aos benefícios de aposentadoria, a Austrália pode servir de modelo para muitos outros países. Isso significou que a Austrália pode adotar uma abordagem testada em termos de recursos para a pensão do Estado, de modo que aqueles com mais recursos recebam menos do Estado. Os australianos são algumas das pessoas mais ricas do planeta por muitas razões. Se você trabalha na indústria de mineração, provavelmente ganhará muito dinheiro. Se você comprou uma propriedade em uma das grandes cidades e pagou a hipoteca, essa propriedade valerá significativamente mais do que você pagou por ela. Se você não está no setor de mineração ou é proprietário de uma casa existente, ainda há esperança para você. O esquema de aposentadoria levará muitas pessoas a um patrimônio líquido de mais de $1 milhão. A Austrália tem uma das maiores porcentagens de milionários do mundo, e não é surpresa. Todos são essencialmente forçados a poupar e investir até a aposentadoria, com o valor que são forçados a economizar aumentando a cada poucos anos. Isso significa que todos na Austrália podem se beneficiar do crescimento global e oferece uma garantia muito mais segura na aposentadoria para pessoas que trabalharam durante a vida. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Compartilhe, deixe seu like. E até o próximo vídeo. Obrigado, vocês são o máximo.